Muito boa noite, tudo bem com vocês? Vamos encarando o friozinho. Friozinho é um estímulo para estarmos juntos, não é? Assim como as tempestades, os desafios comuns unem as pessoas, vamos nos unir na certeza de que temos um desafio comum e que boa parte da força desse desafio vem dessa solidariedade, vem dessa fraternidade entre a gente. Quanto mais fortes queremos ser, mais fraternos precisamos ser também. Gosto do pensamento de que nas crises parece que não há saída. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas a verdade é que se unir, o bicho foge. Foi isso que fez a espécie humana prevalecer na Terra. Nós não temos o maior tamanho, nem as maiores garras, nem as maiores presas. O que nos fez forte é a capacidade de adaptação e de integração. Essa é a nossa força. E não vai ser diferente para os desafios, essa é a nossa força frente aos desafios passados, e não vai ser diferente frente aos desafios futuros, é claro. Não importa o que vai acontecer, as previsões são de eventos impactantes. O próprio Jesus, no seu sermão profético, previu pestes, guerras, terremotos, falsos cristos e falsos profetas, entre outros problemas. E nós que estamos enfrentando que já enfrentamos praticamente tudo isso e que podemos enfrentar novos terremotos, novas guerras, novos vírus, novas pestes, tudo porque a aprovação coletiva revela quem é quem, mostra, externaliza a verdadeira maturidade de cada indivíduo. Precisamos fazer o que for possível para nos fortalecer perante as provas. E dos aspectos fundamentais da evolução, diversas fontes diferentes nos apontam, é o autoconhecimento. Sócrates tomou o autoconhecimento como um dos pilares. Lá no oráculo de Delfos, referência para seu processo de sabedoria, para sua concepção de sabedoria, estava a máxima: conhece a ti mesmo. 500 anos depois dele, Jesus tomou o autoconhecimento como base da sua doutrina: conhece a ti mesmo. 1800 anos depois de Jesus, Kardec, ao perguntar ao Espírito da Verdade qual era o melhor caminho para a evolução da humanidade, recebeu como resposta: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, não tenhamos dúvida. O autoconhecimento, o reconhecimento das nossas luzes, mas também das nossas sombras, é o que nos fortalece. Já aquele que não se conhece, frequentemente é surpreendido pela vida. As pessoas contam, por exemplo, conflitos no trânsito, que um outro motorista o fechou no trânsito e a pessoa conta assim: eu me desconheci. Olha que expressão fantástica, gente. Eu me desconheci. Por que ele fala isso? Quando eu vi, eu já estava em cima da outra pessoa, esmurrando, fazendo. Se não me arrancassem de cima, eu não sei o que eu teria feito. E a expressão é exata, porque nós nos desconhecemos. Quando nós nos desconhecemos, somos surpreendidos a cada momento. A vida fica um trem fantasma, um susto a cada esquina.
Um susto a cada esquina. Já para aquele que se conhece e se aperfeiçoa, está fazendo a tarefa fundamental, como diz o ato de descascar abacaxis. Quem quer descascar um abacaxi, antes de tudo, precisa afiar a própria faca, não é? Afiando a própria faca, ele vai se capacitar para descascar qualquer abacaxi. Conhece-te a ti mesmo. Busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então nós precisamos saber que entrar em contato, admitir, aceitar, não para a inércia, não para não fazer nada, não para acomodação, mas aceitar as nossas sombras para transformar, é fundamental para o nosso fortalecimento. Somente o alcoólatra que admite a própria doença, a própria dependência, o próprio vício, abre-se à cura. Somente os pais de crianças portadoras de necessidades especiais, que admitem, que aceitam as limitações dos filhos, podem apoiá-los, podem oferecer a eles as terapêuticas necessárias para ele melhor enfrentar, para eles, filhos, melhor enfrentar as suas limitações. E assim é com todos nós. Somente quem enxerga, aceita e se propõe a transformação das suas limitações pode crescer. Sócrates foi um que, quando recebeu no oráculo de Delfos a revelação de que ele era o mais sábio de Atenas e, portanto, o mais sábio do mundo, duvidou. Eu, mais sábio? Como eu posso ser o mais sábio se a única coisa que eu sei é que eu nada sei? E duvidando, começou a verificar os sábios do seu tempo, que arrogantemente proclamavam as suas certezas, pois esses sábios prepotentes mostraram toda a sua fragilidade quando Sócrates passou a questioná-los. Se eles estavam discutindo sobre educação, Sócrates perguntava: o que é educação para você? Se discutiam sobre saúde, ele perguntava: o que é saúde para você? E assim ele percebia que as pessoas discutem, arrogam dar opiniões e dar soluções para os problemas sem os conhecimentos básicos daquela área. É por essa descoberta de Sócrates que até hoje, nas teses de mestrado, doutorado, nas teses de pós-graduação, nos trabalhos de conclusão de curso, em qualquer trabalho acadêmico, você, como parte fundamental, como condição para o estudo, é você deixar claro como você concebe os conceitos básicos do assunto que você vai tratar. Isso é contribuição de Sócrates. É admitir que o primeiro passo é firmar-se em claros conceitos. O primeiro passo é examinar o seu próprio conhecimento básico naquele assunto. Só a partir dali você pode crescer. Só a partir do alicerce sólido é que se erguem as paredes, é que se pode fazer depois das paredes, depois do alicerce, depois dos pilares, o telhado. Não é assim? Ridículos são os construtores que tentam começar já pelo telhado, já pelo acabamento, já pela parte nobre da casa, sem fazer os fundamentos. Não há casa, não há construção. Se for feita a construção sem fundamentos, ela ruirá.
a cada ventania, a cada chuva mais forte, porque não paramos para realizar a tarefa que não aparece, que o ansioso não percebe, mas sem a qual nenhuma construção sólida se faz. Os alicerces. E assim é com o nosso conhecimento e assim é com a nossa evolução. E o alicerce da nossa evolução somos nós mesmos. Quais são os seus potenciais? Nós precisamos saber de quais são as nossas luzes, quais são os nossos talentos, o que nós fazemos melhor. E com a mesma dedicação, precisamos saber das nossas limitações, das nossas trevas, o que nos atrasa. É absolutamente fundamental. E os sentimentos que nos atrasam devem ser os nossos focos. A nossa tendência ao pesquisar o que atrasa nossas vidas é sempre apontar um cônjuge, um familiar, um inimigo, um adversário, nessa ilusão de que o inferno são os outros, que o problema são os outros, posição que nos tem amarrado na imobilidade até agora, porque os outros são um terreno que nós não podemos mudar. Já quando nós situamos o nosso principal desafio em nós mesmos, passamos a pesquisar os nossos sentimentos. E quando pesquisamos os sentimentos limitantes das nossas vidas, vamos encontrar o quê? A baixa autoestima, o sentimento de solidão, o sentimento de vazio, o pessimismo. São diversas as amarras emocionais que nos retêm para trás, que nos fazem não avançar, que nos imobilizam. Precisamos conhecer essas amarras nas suas origens, entender o que precisamos, o que podemos fazer para avançar sobre elas. No sentido geral, o Evangelho nos serve demais para entender que nós somos prioridade para Deus. Nós somos o filho a quem Deus mais atende, mais dá atenção, mais serve, mais oferece oportunidades. E por que eu digo isso? Porque todos nós, 7 bilhões de encarnados na Terra, compomos entre os mais de 20 bilhões de espíritos afetos ao planeta Terra, nós somos aquela parte mais teimosa, a parte mais difícil. Nós somos a turma de recuperação da escola. E é sobre nós que Jesus pergunta: qual é o pastor que não larga 99 ovelhas obedientes e vai atrás da ovelha rebelde? Não larga os seus filhos sadios para ir atrás do seu filho doente. Não para tudo que esteja fazendo para procurar a moeda perdida, a joia perdida. Na parábola do filho pródigo fica claro que quando o filho perdido que retorna à casa desponta lá longe, o pai corre ao seu encalço. Isso quer dizer o quê? Que o pai estava, por todo esse tempo em que o filho esteve perdido, vigiando a estrada, passando o seu tempo todo olhando a estrada, na esperança, na certeza de que seu filho retornaria, a ponto de que quando ele apareceu lá longe, magro, sujo,
esfarrapado, irreconhecível, o pai o reconheceu e veio correndo receber o filho perdido. Então, em primeiro lugar, aquele que se deixa contaminar pela baixa estima, pela desvalia, pelo pessimismo, pelas mágoas, pelas culpas, pelo que fez de errado, precisa entender que nós somos a prioridade de Deus. E isso é tremendamente alentador. Mas nos traz também uma responsabilidade. Porque por todo o Evangelho, em diversas partes, Jesus deixa claro que sim, ao mesmo tempo que Deus está disponível, apostando tudo em nós, Ele precisa que nós também apostemos em nós. Busque o reino dos céus e tudo mais será acrescentado. Batei e abrir-se-vos-á. Ajuda-te e o céu te ajudará. A tua fé te salvou, dizia Jesus, mesmo quando curava as pessoas. O primeiro passo de qualquer processo de emancipação é nosso, sempre nosso. Ah, mas nós não temos anjos de guarda? Temos, mas somos tão teimosos, somos nós que tendo olhos não vemos, tendo ouvidos não ouvimos, que ele se afasta, é claro. Nunca completamente, sempre ficando ao alcance de uma oração, de uma mudança, de um pedido de ajuda sincero. Mas sempre começa por nós. Então, duas ferramentas fundamentais. Uma, a certeza de que o alto está sempre por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Pergunta o Antigo Testamento. E a resposta é: somente nós temos força suficiente para boicotar, para bloquear a ajuda que Deus permanentemente nos envia. Então, reconheçamos os nossos limites e abramo-nos para eles, porque sem isso nenhuma mudança vai se fazer. Como o alcoólatra, que tem como primeiro passo dos 12 passos do AA reconhecer a sua doença, como todos os doentes da terra que para serem curados precisam de um bom diagnóstico, nós precisamos do autoconhecimento, do autorreconhecimento das nossas sombras. Só a partir daí começa a nossa mudança. O que você acha disso? Não é até óbvio isso? É absolutamente óbvio. De forma que essa nossa tendência de fugir das nossas sombras só nos paralisa, só nos imobiliza. Examinemo-nos a cada momento, na nossa inércia, no nosso comodismo, nas nossas culpas, que nos fazem atrair punições, porque quem errou tem que ser punido, diz a nossa crença equivocada. Nós precisamos mudar as nossas crenças e os nossos sentimentos, mas para isso, só conhecendo e reconhecendo quais são eles e que ação eles têm, que papel eles têm desempenhado no nosso não crescimento. É hora de mudança. E somente aqueles que reconhecerem seus problemas terão solução. Quem não reconhece o problema,
Quem não tem um diagnóstico jamais poderá ter a cura. Quem não reconhece sua doença não se abrirá à transformação. Quem não conhece a sua ignorância não poderá se elevar nem expandir. As provas, os desafios, as dores do mundo são excelentes aparelhos diagnósticos para a humanidade. Elas evidenciam, incham, demonstram as nossas fragilidades, mas apenas para quem tiver olhos de ver. Analise quem foi você na pandemia, quem tem sido você agora nessa crise social sem precedentes, que jogou milhares e milhares em cada cidade na condição de rua, milhões e milhões no Brasil na condição de desempregado. Levou muitas pessoas aos vícios. Uma quantidade enorme de gente teve que lidar com pensamentos suicidas. Nunca teve tantos necessitados. E o 12º passo do AA deixa evidente para todos nós que passamos por dificuldades, saibamos, por mais paradoxal que pareça, que você só ajudando outros ainda mais necessitados, você será ajudado, porque é dando que se recebe. Abramo-nos para essa verdade. Só é solitário quem não é solidário. É ajudando outros tão doentes ou mais doentes do que nós avançamos na nossa cura. O estudante de uma classe que aceita ensinar aos colegas aquilo que ele sabe, vai também aprender dos colegas aquilo que ele não sabe. Todos os sinais por toda parte apontam que o caminho da evolução é o autoconhecimento. Todos os caminhos por toda parte apontam que o autoconhecimento é fruto da vivência, é fruto do trabalho, é fruto do serviço, que é servindo em compaixão e em humildade que nós nos conheceremos, nos reconheceremos e nos transformaremos. Que assim seja para todos nós. Passemos ao mundo pelas nossas palavras agora, pelos nossos sentimentos, pela nossa oração, mas também pelos nossos exemplos, pelas nossas ações a partir de hoje. Exemplos de humildade, de busca interior, de boa vontade para a transformação. Reconhecendo em Deus, reconhecendo no amor, porque Deus é amor, o rumo das nossas vidas. Buscando no fazer a vontade de Deus, a tarefa imediata das nossas vidas. A importância do perdão. Tudo isso contido na maravilhosa oração do Pai Nosso, nos faz agora fazer essa oração. Não apenas com os lábios, não apenas com a cabeça, mas não apenas com o coração, mas com a totalidade do ser. Produzindo e transbordando luz para nós mesmos, para todos à nossa volta, para todos aqueles que estiverem à volta dos que estão à nossa volta, transbordando luz para toda a humanidade da Terra. Ao dizer Pai Nosso, Deus nosso, que está nos céus e na terra,
santificado seja o teu nome, e o teu nome, Deus, é amor. Venha a nós e faça de nós o teu reino. Que aqui seja feita a tua vontade, não a nossa. Tanto na terra, entre os encarnados, quanto nos céus, entre os desencarnados. Que o pão nosso de cada dia, o nosso alimento, como Jesus, seja fazer a vontade do Pai. Que o pão nosso de cada dia, o fazer a cada momento, o serviço compassivo preconizado por Jesus, nos seja dado hoje, nos seja oferecido a cada momento. Que nós tenhamos perdoados os nossos equívocos da mesma maneira como nós temos perdoado os equívocos dos outros para conosco. Que não ocorra de nós recairmos nos mesmos erros, porque só assim nós seremos liberados de todos os males que são as consequências dos nossos erros. Que assim seja, para vocês e para mim, para todos nós, graças a Deus. Muito obrigado por estarmos juntos. Roseli Lanziotti, Ana Lúcia, Sônia, Luciene, Leda Maria, Elisa Cristina. É realmente uma alegria que a gente tenha esse grupo para aprendermos e nos fortalecermos juntos. Lembremos-nos sempre de Beto Guedes dizendo: 1 mais 1 é sempre mais que 2. E bem acima do grande poeta mineiro, lembremos-nos de Jesus, que diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então que estejamos sempre juntos, porque assim Jesus estará conosco. Um grande abraço, ótimo final de sábado. Amanhã, domingo, a gente se encontra às 17h30 aqui na nossa live de domingo. Tudo de bom, muita paz, muita luz, muita coragem e muito discernimento para encarar decididamente as suas sombras, conhecer e reconhecer seus problemas e assim abrir-se para soluções. Até a próxima, até amanhã.